Quando você não precisa de nada, você atrai tudo. Essa é uma verdade que é difícil para muitas pessoas, inclusive para mim também, de entender, aceitar e principalmente aplicar na prática. A forma como você vibra para o universo é a forma como o universo vai devolver as coisas para você. Se você não acredita em universo, em lei da atração, isso também pode ser muito explicado pela própria psicologia. Porque quando você entra em estado de desespero por conseguir alguma coisa, o seu comportamento muda. E aí você para de focar no que precisa ser feito e começa a focar só nos resultados, sabe? Você fica mirando alcançar aquele objetivo e esquece de tomar as medidas e fazer as coisas que você precisa fazer na sua vida para conseguir chegar nesses sonhos. E quando a gente fala aqui de lei da atração e de que quanto menos você mostra que você precisa daquilo, mais você atrai, isso tem muito a ver com o desapego também, de você soltar as coisas para que elas venham até você. Eu tenho observado isso na minha vida e em vários capítulos assim dela, e isso aconteceu muitas vezes, né? Por exemplo, quando eu terminei um relacionamento e fiquei muito mal assim, eu achava que eu não conseguiria mais ninguém e eu achava que eu precisava muito de alguém na minha vida para me fazer feliz, sabe? Então, quando eu fiquei solteiro novamente, né, eu passei a frequentar lugares de balada, né, essas coisas assim, procurando uma pessoa para me relacionar. Quando eu encontrava, não dava certo, porque eu não estava pronto, eu estava em situação de desespero, podemos dizer assim, né, correndo atrás de uma pessoa que fosse a pessoa que me fizesse feliz, que me completasse, e nunca essa pessoa chegava. Até que chegou um momento em que eu não desisti, mas eu larguei e deixei fluir. E falei para o universo, podemos dizer, né? Olha, se tiver que acontecer, vai acontecer e a pessoa certa vai chegar. E aí passaram alguns meses sem aparecer ninguém. Até que a minha esposa apareceu. E nós estamos juntos aí há 13 anos. Mas foi uma coisa tão natural assim, que eu não estava procurando. E por incrível que pareça, ela também não estava procurando. Então para você ver como que a lei da atração vale para os dois lados, né? Tanto para quem vai chegar, quanto para quem está buscando. Então, quando eu vibrei da forma correta para o universo, mostrando que eu não dependia disso para ser feliz, que se viesse tudo bem, e se não viesse tudo bem também, eu já era pleno daquela forma. Aí o universo me devolveu o que eu estava procurando. E as coisas vieram com naturalidade. Então, assim, o fato de você desapegar, se desprender e soltar e deixar as coisas fluírem, faz com que o universo vibre de forma positiva para você. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, nessa troca de energia, né? A energia que a gente emana é a energia que a gente recebe de volta, né? É um outro fato também que aconteceu. Eu, na minha vida profissional, eu sempre procuro ajudar as pessoas que eu vejo que merecem, sabe? Então, quando eu vejo que alguém merece estar procurando uma vaga melhor, por exemplo, e pede uma indicação, eu vou lá e indico. E constantemente as coisas dão certo para mim na minha carreira. E eu sinto que é muito por causa disso, sabe? E eu vibro isso para fora também. Eu falo sempre para mim mesmo e para as pessoas que me rodeiam que eu procuro apoiar as pessoas que eu vejo que merecem, que estão atrás, né, dos seus objetivos. E eu sinto que o universo devolve isso para mim também, em forma de resultados, né? Então, quando você vibra que você não depende tanto daquilo, essa vibração volta de forma positiva para você, né? Eu lembro que também uma outra situação que aconteceu comigo, quando a minha esposa descobriu que estava grávida da nossa filha, eu fui demitido do emprego que eu estava no mesmo dia. Ela me deu a notícia que estava esperando nossa filha, eu recebi a notícia que eu fui demitido. E aí, cara, eu entrei em desespero, né? Eu não tinha esse conhecimento sobre a lei da atração e sobre a energia que a gente emana para o universo, né? Então, qual energia que eu emanei? A do desespero, de que eu precisava arrumar qualquer emprego que aparecesse, né? Qualquer coisa que viesse eu ia aceitar. E eu, cara, mandava currículo todo dia. 10, 20, 30 currículos todo dia. E nenhuma entrevista aparecia. Ninguém me chamava. E quando chamava, eu já ia naquela situação desesperadora para a entrevista, né? Então, não só o universo sente isso, mas as pessoas que te rodeiam também vão sentir. E eu percebia que nas entrevistas,
Os entrevistadores percebiam esse meu ar de pânico, de desespero, de medo, né? Porque o medo de fato paralisa a gente, né? O medo de ficar sem, o medo de perder, o medo de ficar sozinho, o medo da escassez, né? De não ter recursos. E aí isso interferia no processo e eu não passava na entrevista, não conseguia o emprego que eu estava procurando, né? Então, aí o que eu passei a emanar? Sem querer, sem saber, sem ter o conhecimento, né? Eu falei, olha, eu tenho aqui um recurso que dá pra gente viver basicamente. Quando o emprego aparecer, vai ser o melhor, vai ser a melhor oportunidade. Então eu deixei as coisas fluírem, sem se desesperar. Eu não desisti do que eu estava procurando, né? Continuei fazendo o que precisava ser feito, mas eu não fiquei naquele desespero, emanando aquela energia de medo, sabe? E aí passaram ali 2 meses, mais ou menos, quando minha esposa entrou no mês do parto, eu fui chamado para uma entrevista. Não era aquele emprego tão bom assim que eu tanto sonhava, mas já era um emprego bem melhor do que as outras entrevistas que eu tinha feito. E aí eu fui, fiz a entrevista, aceitei a proposta, entrei e trabalhei por algum tempo lá naquela empresa, que me trouxe condições para passar aquela fase ali da minha filha nascendo, né? E a fase de desespero passou, a partir do momento que eu parei de emanar essa energia de medo para o universo, né? Então, gente, é assim, isso vale para tudo na nossa vida, né? Até mesmo para nossa parte financeira, né? Eu já passei por vários momentos de dificuldade financeira, onde eu me desesperei e as coisas não deram certo. E a partir do momento que eu coloquei nas mãos do universo, né? Muitos podem falar também nas mãos de Deus. Eu também acredito nisso, né? Acredito muito em Deus também. Mas é Deus que comanda o universo, né? Se você for pensar, né? Pelo lado prático. Então isso interfere no seu comportamento também. Como eu falei, né? O seu comportamento numa situação de relaxamento ele muda. Pode perceber. Ninguém está desesperado consegue alcançar seus objetivos, né? Você vê uma pessoa ali passando fome ali. Ela está em estado de pânico, em estado desesperador, né? Então as coisas não vão fluir para ela mesmo. Eu sei que tem situações que são difíceis, né, de contornar, difícil de emanar uma energia positiva, mas tente tirar esse aspecto do medo da sua vida, porque o medo paralisa a gente. O medo faz a gente ter comportamentos desesperados. E a energia que a gente manda para o universo é uma energia de escassez, uma energia de medo, de paralisação. E as coisas não vão fluir. Agora mesmo, né, nos últimos 6 meses, assim, eu tenho passado por momentos de dificuldade financeira, né? Nada assim desesperador, mas eu não tô com aquela tranquilidade financeira que eu sempre tive, né? E por muitas vezes eu caio em momentos assim onde eu fico com medo, né, de fato. Mas eu sei que se eu deixar fluir, eu sei que se eu emanar para o universo que eu não dependo disso para ser feliz, as coisas vão acontecer. E já foram provadas várias vezes já, né? Teve momentos assim de eu conseguir recursos financeiros assim que eu não estava nem esperando, sabe? Mas foi no momento assim que eu parei de emanar desespero para o universo, né? Então isso fala muito sobre essa lei da atração, né? Quando você não demonstra que você precisa daquilo, as coisas começam a acontecer na sua vida. Eu acho que é uma reflexão que vale muito você passar a aplicar, né, na sua vida a partir de agora e entender isso. Eu sei que é difícil para a gente entender, aceitar e principalmente aplicar, mas tenho certeza que se você começar a aplicar isso na sua vida, as coisas vão começar a acontecer de forma diferente para você. E os momentos de medo e aflição, eles vão ser menores na sua vida. Não digo que serão inexistentes, porque nós somos seres humanos, somos falhos e estamos sujeitos, né, a ter medo, né, a passar por situações de medo na nossa vida. Mas não tenha medo de perder, não tenha medo de escassez, não tenha medo de ficar sozinho, sabe? Emane para o universo que tá tudo bem se não acontecer agora, porque em algum momento vai acontecer. E no melhor momento, um momento escolhido por Deus, um momento preparado do universo para você, tá bom? Essa é a dica e a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês. Quando você não depende, você atrai tudo na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha um dia muito feliz aí, produtivo. Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau.